Senta aqui na mesa da mamãe, vamos falar hoje sobre um assunto um pouco triste. Semana passada, o meu filho chegou com esse panfleto da escola, tá? Sobre a campanha do governo de prevenção à violência contra a criança. E às vezes a gente recebe um folheto desse e, como não faz parte da nossa realidade, a gente deixa isso passar em branco, a gente não presta muita atenção. Só que esse folheto do que se trata? De prevenção à violência infantil. Tem aqui o Disque 100, né, que é um telefone onde você faz as denúncias. Aqui dentro tem alguns mitos e verdades que eles elencam sobre o que é considerado realmente violência infantil e o que não é considerado violência infantil. Muitas vezes a família ela tem um conceito sobre comportamento e sobre educação de filhos que choca diretamente com o que é realmente criar uma criança, o que é educar uma criança. Às vezes eles, sob a desculpa ou sob a alegação de estar educando, de estar criando aquela criança dentro de um padrão de educação que a família acredita, na verdade eles estão cometendo alguns tipos de abuso. E, é, e por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu tenho atendido pessoas, né, ultimamente, dentro da análise corporal, e a análise corporal, ela avalia o ser humano durante os primeiros 5 anos de vida dela, é onde a personalidade, o caráter da pessoa vai ser formado. Do zero, dentro da barriga da mãe, até os 5 anos, 5 anos e pouco. E com isso, a pessoa chega até mim com vários problemas de relacionamento consigo mesmo, com outras pessoas, de entender o mundo, decisões erradas que ela toma. E quando a gente vai observar, vai fazer o levantamento dos traços e a pessoa começa a contar a história dela, qual é a conclusão que nós chegamos? Que tudo começou na infância. Todo aquele problema, aquele padrão de repetição de escolhas erradas sempre começou na infância. E uma coisa interessante é que 90% das pessoas que eu atendo, elas relatam algum tipo de abuso ou de violência durante a infância. A grande maioria, quem está com a vida mais zoada, mais bagunçada, geralmente começou isso lá na infância. Ou logo após o término da mielinização, que é entre os 5 anos e meio e 6 anos, uns 5 anos e meio já terminou, tá? Mas os primeiros abusos geralmente começam ali, né, nesse período. Alguns um pouco antes, só que a grande maioria não tem essa lembrança tão vívida, e isso se perpetua durante toda a vida. Então, uma criança, uma coisa que eu tenho notado, outro fator que me deixou bem chocada, que era uma realidade que para mim fazia. Parecia que, ai, porque fulana foi abusada quando era criança. Para mim, essas histórias eram histórias da amiga, da prima, da colega do meu irmão. Parecia que eram fatos muito distantes da minha realidade. E hoje, atendendo pessoas, eu chego à conclusão de que entre 60% e 70% das pessoas que eu atendo sofreram algum tipo de abuso e abuso na área da sexualidade durante a infância. Então, tá aí pra gente acender um alerta, uma luz vermelha piscando e gritando bem alto o que estamos fazendo com as nossas crianças, aonde estamos levando a nossa sociedade, para onde estamos levando. Né? E além dessas pessoas relatarem abuso com abuso de algum tipo, de algum cunho sexual, também é abuso físico. São surras que extrapolam os limites do aceitável e acaba trazendo um problema no psicológico das pessoas. Uma coisa que a gente precisa entender é que os abusos de criança, elas podem acontecer em basicamente 3 esferas. Pode ser um abuso psicológico, pode ser um abuso físico e pode ser o abuso sexual. O abuso psicológico, ele pode vir com gritos, com xingos, com omissão, quando o adulto ele era responsável por cuidar, por tratar daquela criança e ele não tomou esse papel de cuidador.
É, quando ele abandona a omissão, também entra aí o abandono, ele tá dentro das omissões. E não é simplesmente o abandono de meu pai foi buscar cigarro e nunca mais voltou. Não é esse tipo de abandono só. Isso ainda pode acontecer? Pode acontecer. Mas muitas vezes é um abandono bem pior, porque o pai e a mãe, eles às vezes estão presentes, estão no lar, eles até sustentam a casa, mas aquela criança, ela não tem nenhum tipo de atenção que uma criança necessita, tá? E você pode pegar qualquer criança. Se você perguntar, você quer brinquedo ou você quer passar uma tarde brincando com seus pais, ou com a sua mãe, ou com o seu pai? Provavelmente ela vai escolher a segunda opção. Tem até um vídeo interessante de um estudo social no YouTube, depois você procura, onde fazem esse experimento com pais e com crianças, os filhos desses pais, desses adultos. E aí a pergunta é: se você pudesse jantar com alguém muito importante, com quem você jantaria? Então, quem você convidaria para esse jantar? Então, tem lá o casal, às vezes o cara, eu queria jantar com a Sharon Stone, eu queria jantar com o Justin Bieber, eu queria jantar com a Britney Spears, eu queria jantar com N pessoas, pessoas da mídia. E aí, quando essa pergunta é feita para os filhos, a resposta deles, no geral, é: gostaria de ter um jantar em família com os meus pais. Então, esse tipo de abandono, ele é real nos dias de hoje, muito mais por conta da tecnologia. Às vezes está todo mundo mergulhado na tecnologia e a criança ela é negligenciada nesse sentido. O abuso sexual, ao contrário do que muitos acreditam, inclusive eu já tive nessa posição há algum tempo atrás, de achar que o abuso sexual ele sempre estava ligado à violência. Na criança, isso não acontece. Na criança, o abuso sexual ele está sempre ligado a uma figura de confiança. Então, ou é um amigo da família, ou é uma pessoa próxima, ou é um primo mais velho, ou é um tio, ou é um avô. Às vezes o próprio pai, o padrasto, são figuras que têm algum nível de autoridade ou uma proximidade considerável dessa criança. O abuso ele sempre está baseado em confiança e não em violência. Claro que pode ocorrer o abuso com violência, mas geralmente na criança ele está associado à confiança. Então a gente tem que ficar bem ligado, porque a criança, na maior parte das vezes, ela dá sinais do abuso, mudando o comportamento dela. Mas em alguns casos que eu tenho presenciado e tenho visto, a criança ela tá tão ligada emocionalmente a essa pessoa por conta de já ter sido abandonada pelos pais, de já ter sido negligenciada pelos pais. Quando o abusador chega oferecendo uma migalha do que poderia ser o amor recebido pelos pais, essa criança ela ainda assim prefere se manter vulnerável em relação ao abusador, ou seja, ela prefere ficar quieta e receber aquela migalha do que ela acha que é amor, e isso acaba perpetuando o abuso. Uma outra figura de abuso sexual é o abuso presumido. Como que é o abuso presumido? O abuso presumido, ele, diferente dos outros, onde o abusador ele tem a intenção de abusar da criança, seja com penetração, seja colocando a mão, seja obrigando a criança a ver coisas, ou a filmar, a tirar a roupa e coisas assim. Existe o abuso presumido, que é quando o abusador, entre aspas, por que entre aspas? Porque a pessoa que é o abusador, ela não tem essa intenção, não tá dentro da vontade dela abusar daquela criança, mas a criança, ela se sente abusada de alguma forma, ou ela se sente coagida, ou ela se sente muito envergonhada. Então, como que é esse caso? Por exemplo, eu escuto relatos, né, de crianças que hoje são adultos, obviamente, mas que dormem com os pais e os homens eles têm uma ereção pela manhã. Isso é normal. Todo homem saudável está sujeito a ter isso.
E às vezes a criança não entendendo o que está rolando, ela pode achar que se trata de alguma coisa em relação a ela, de que aquele fato é em relação a ela. É difícil de você controlar isso daí. Por quê? Porque às vezes a criança acordou, foi ali para a cama dos pais e realmente não tem essa intenção. Mas a criança fica com aquilo encucado na cabeça, tá? Então são coisas bem sutis no abuso presumido. Porque realmente o abusador aí, a figura que a criança vê como abusador, ela não teve essa intenção, ela não tem essa vontade, tá? É só como a criança percebeu o mundo, entendeu? E claro, o abuso físico também, ele é real, aonde o pai, na tentativa ou com a desculpa de estar educando o filho, ele extrapola os limites do aceitável, dando uma surra que machuca o corpo, que soco na cabeça. Claro que uma criança que passa por esse tipo de abuso, o pai ele já não é muito certo, a mãe já não é muito certa, ela já tá num nível aonde, enfim, fugiu do que é natural. Então ela bate, xinga e diz que a criança não vai ser nada, você não vai ser nada, você não presta para nada, você não acerta nada e coisas assim. Então geralmente o abuso físico ele também vem junto com o abuso emocional, é uma bagunça. Onde que nós ficamos nessa situação? Muitas vezes a gente tem essa tendência de olhar e pensar, mas isso não é da minha conta. Isso não diz respeito a mim, eu não posso me meter. É verdade, eu acho que ninguém tem que se meter na educação dos nossos filhos. Mas se você tiver um mínimo de senso, você vai entender que aquela situação não é normal, que não é natural pelo comportamento da criança. Então, eu achei interessante e até essa semana aconteceu uma coisa bem chata aqui no estado, numa cidade próxima de onde eu moro. Existiu aí uma denúncia de um dono de uma escolinha que talvez estaria abusando das crianças e parece que são 20 crianças que ele teria abusado no total. Então é muito complicado. Hoje os pais, cada dia mais, a mãe sai de casa para trabalhar, o pai sai para trabalhar, o que é natural, e eles deixam essa criança com quem? É uma escola, é uma creche, é uma babá, é uma pessoa próxima, às vezes deixa na casa da avó. Na casa da avó tem um primo um pouco mais velho. Dá quase para criar uma paranoia na cabeça, mas se você é pai, se você é mãe, conhece muito bem o seu filho e está muito próximo e exercita o diálogo e exercita estar perto do seu filho, conhecer o seu filho, o mínimo de mudança no comportamento dele você vai perceber, tá? E se você tá aí por perto de algum caso que extrapola o limite, tá aqui, ó. Essa é a campanha do governo e faz muito sentido. Nós temos, inclusive, hoje a ministra Damares, que é uma ministra que é bem engajada com essa pauta da criança, e ela conta histórias, assim, horrorosas. E muitas vezes isso parece que está longe da nossa realidade, que isso não está perto da gente, que isso não faz parte da nossa vizinhança, nem do nosso ciclo de amizade, mas acredite, isso está mais perto do que a gente imagina.